Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, que tal? Olha só, chegamos à aula de número 11 e passadas 10 aulas nesse processo todo de conhecimento e de autorreflexão sobre nossa habilidade de escrita, nossa habilidade de leitura, eu espero que a gente de fato faça aí essa sequência entrando em uma nova etapa, né? Como assim? Bom, vamos marcar aí de 10 em 10 pensando no nosso apreço pela qualidade, pelas habilidades, pela continuidade desse processo de aprendizado. Tudo bem? Então, pensamos aí em 10 tópicos iniciais, agora vamos abrir os próximos 10, sempre nos afeiçoando, nos aproximando aí, gente, das características mais solicitadas em processos seletivos, no Enem, nos vestibulares de maneira geral, enfim, lendo juntos esse universo que se abre à nossa volta em relação à proposição discursiva, que nos solicita várias habilidades, competências, vários conteúdos que nós vamos abordando aqui. Você vai anotando aí no seu caderninho e vai exercitando, que é bem importante, certo, pessoal? Então, olha só, para essa aula de número 11, esse encontro de número 11, eu separei uma proposição de leitura para nós e de observação, gente, de dois gêneros muito próximos, bem parentes próximos mesmo, né? Eles têm o mesmo tipo de âncora na tipologia textual. Eles são dissertações argumentativas, mas a gente vai explorar um pouquinho aí as diferenças e as semelhanças entre o editorial e o artigo de opinião, né? E eu dizia a vocês já em alguns outros momentos, gente, sobre linguagem utilizada, sobre algumas proposições diferentes, já que são textos publicados, sim, nas seções de opinião dos jornais e revistas de grande circulação nacional e internacional, mas que o artigo de opinião é assinado, tem dono, tem carimbo, tem primeira pessoa do singular e que, por exemplo, o editorial prima mais por essa linguagem um pouco, um tanto mais neutra, que a terceira pessoa pode conferir ou, no máximo, com o uso de primeira pessoa do plural, né? Com nós, nosso, trabalhando com essa coletividade em que o autor do texto se inscreve. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só, sugestão minha. Vai anotando, vai percebendo aí as possibilidades. Ao final, eu também dou uma tarefa para você aí fazer depois desse nosso encontro de número 11, tá bom? Então vem para cá. Olha lá. A minha brincadeira aí para dizer, pera lá, vamos falar de artigo de opinião e editorial? Vamos falar de um ponto de vista ou da vista de um ponto, hein? Que diferença isso faz, isso tem, isso gera e que características nós vamos ter aí e o contexto de circulação para esse tipo de texto, né? Em que processos nós vamos verificar esse tipo de texto, quando nós vamos escrever esses textos de maneira mais cuidadosa e as possibilidades de nós estarmos mais próximos da escrita de um editorial ou mais próximos da escrita de um artigo de opinião, beleza? Então vamos lá, força na peruca, vamos trabalhando. Atenção, olha lá. Então, gente, uma reflexão inicial para a gente discutir isso um pouquinho, ó. Se a dissertação é um texto caracterizado por análise, explicação, interpretação e avaliação de vários aspectos associados a um determinado tema, então o que se espera é que esse texto, que essa exposição de um determinado tema, também apresente o que, gente? Argumentos em defesa de um ponto de vista escolhido, né? Então, por isso a gente vai ter essa nomenclatura misturada, que às vezes até confunde muita gente, né? Porque diz assim, prof, mas lá em tal processo seletivo, pediram que eu escrevesse um texto dissertativo argumentativo. No outro processo, pediram que eu escrevesse um artigo de opinião. Olha só, pessoal, todo artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo, tá? É um texto que vai eleger um ponto de vista e que vai buscar estratégias argumentativas para defendê-lo. No entanto, a tipologia dissertação argumentativa, ela pode se caracterizar como um artigo de opinião, como um editorial, né? Ou outras misturas ainda que podem refletir em outros gêneros, tudo bem?
Então, nós vamos sempre tomar esse cuidado, gente, tá bom? Olha só, tipologia dissertativa argumentativa é mais abrangente. A exigência do gênero artigo de opinião é concentrada, é centrada, é embasada na dissertação argumentativa, na exposição e defesa de ideias, mas tem um nome específico aí, tá? Belezinha? Então vamos lá. Segue comigo, nós vamos conversando a respeito e nós vamos diferenciar os dois. Vai lá comigo, ó. Bom, contexto de circulação, gente. Então a gente já sabe, ó, onde é que vai aparecer editorial e artigo de opinião? Em jornais, gente, e revistas, né? De publicação nacional e internacional. Só que o editorial é o ponto de vista, é a linha, né? Vamos dizer assim, defendida pelo veículo de comunicação em que ele está publicado, e o artigo de opinião é algo defendido, é um ponto de vista de um articulista, de um colunista daquele periódico, tá? Então são coisas diferentes aí. Vamos lá. Público leitor do texto dissertativo argumentativo. Bom, aí, pessoal, nós vamos perceber que há uma dependência muito grande, inclusive, né, da linha de discussão e também do tema tratado, tá? Quer dizer, se for um tema de conhecimento geral pelo qual as pessoas se interessam de maneira específica, ele vai ter um público, vamos dizer assim, mais abrangente. No entanto, vamos fazer uma diferenciação aí, olha só. Por exemplo, gente, duas sessões diferentes aí do jornal, tá? A sessão de notícia e a sessão de opinião, ok? Vamos lá. A notícia, gente, ela tem períodos, ela tem informações mais curtas e diretas. Então, ela atinge forçosamente um público leitor mais amplo e variado, né? Porque você não precisa dominar estruturas complexas da língua, estruturas analíticas e tudo mais, para entender uma notícia. Ela tem informações mais diretas. Tudo bem? Ok. Agora, quando a gente vai para uma sessão de opinião e toma como referência um artigo de opinião ou um editorial, aí sim é que mora o perigo de a gente distorcer informações. Por quê, pessoal? Porque já tem estabelecidos aí raciocínios mais complexos, né? Relações um pouquinho mais cuidadosas, mais elaboradas, que a gente precisa de um refinamento de leitura para entender, em muitos casos. Olha só, lembra da nossa aula de intertextualidade? Se alguém faz uma intertextualidade dentro de um editorial e a gente não conhece o texto de referência, a gente diz, pois é, e daí? Né? Não entende. Concordam? Percebem essa relação, essa diferença entre o texto noticioso e o opinativo no jornal? Então, isso também vai lapidar, vai selecionar um público leitor que tem uma leitura mais cuidadosa, mais complexa, tá bom? Vamos lá, então. Estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Bom, pessoal, opa, espera lá, prof, eu tenho escrito aqui, tenho treinado algumas sugestões aí de dissertação argumentativa, mas eu estou meio perdidinho, não sei bem como é que eu faço, né? Então, olha só, pessoal, eu vou só colocar uma estratégia aqui para vocês, que vocês podem, claro, utilizar depois com carinho e atenção, gente, e dar o tom que vocês desejam para essa abordagem, tá bom? Eu vou estruturar e vocês brincam do jeito que desejarem, do jeito que perceberem, que o texto não perca os indícios de dissertação argumentativa. Tudo bem? Então vem para cá, vamos falar um pouquinho, ó. Eu vou sugerir a vocês, tá, gente? Sempre pensando assim, ó, que as dissertações argumentativas são pedidas mais ou menos entre 20 e 30 linhas, tá? Nos processos seletivos, eu vou sugerir a vocês aqui, ó, um combo, né, para as dissertações argumentativas de 4 parágrafos, tá? Um parágrafo de introdução para o tema, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. No parágrafo de conclusão, vocês já viram, eu vou reiterar também em outros momentos, que nós temos que ficar muito atentos. O que é que nós temos aqui? Um pedido de reflexão? Um pedido de constatação ou um pedido de intervenção, né? O que é que nós temos por aí? Bem, aí a gente vai tomando por base aí a proposição do tema, a gente vai percebendo e considerando e fazendo esses elementos surtirem efeito no texto, tá? Vamos lá, gente. O que nós temos na introdução, então? Claro, a gente vai tratar
no nosso caminhar aí de maneiras de começar um texto, ok? Nós vamos tratar de maneiras de começar, maneiras de desenvolver, maneiras de concluir. Agora eu vou fazer um esboço e você vai experimentando, tá? Então, olha só, na introdução, gente, a gente tem que ter a apresentação do tema bem direitinho, sem confusão, sem perder pedaços do que ele foi solicitado no enunciado, né? Depois, gente, principalmente pensar aqui já na tese, no ponto de vista defendido, tá? Tem que aparecer já e dizer, peraí, para que eu estou escrevendo esse texto, né? Que ponto de vista eu quero defender? E o que é muito legal, gente, tem que ter uma ligação já com o segundo parágrafo, para não ficar aquela impressão de que a gente está começando um texto novo lá no segundo parágrafo, né? Que não é verdade. Então, a relação aqui é muito bem feita, por exemplo, por pronomes demonstrativos, né? Demonstrativos, por outras situações que retomam parte do que já foi dito na introdução para dar sequência aqui. E na sequência a gente vai fazer uma série de estratégias de argumentos, né? Então vai buscar exemplos, vai buscar autoridades, vai buscar relato literário e cinematográfico, tá? Quer dizer, a gente vai buscar aquilo que tem de repertório. Também vamos ter uma aula daqui a pouquinho especial sobre repertório de leitura, né? Na nossa sequência. E você também vai, se afinando aí, trazendo maior produtividade para a sua escrita, tá? E daí, pessoal, com base nessa escolha que a gente faz aqui no desenvolvimento, é que a gente vai ter um texto mais abstrato ou mais concreto. Quer dizer, eu estou discutindo problemas de fato da vida cotidiana relacionados ao tema, ou eu estou discutindo reflexões mais abstratas e teóricas a respeito do tema, né? Às vezes, a proposta permite que a gente escolha. Às vezes, a proposta já direciona e diz, eu quero ações, né? Eu quero a concretude da discussão. Então, a gente vai perceber isso à medida que observa o tipo de tema tratado, tá? E na conclusão, gente, nós vamos ter uma retomada, claro, uma chamada lá da argumentação e da tese, né? De maneira, em forma de paráfrase, tá? Do comecinho, né, para dizer, é desse tema que eu estou concluindo o meu raciocínio aqui, né, a respeito de tal coisa que eu estou concluindo o meu raciocínio. E essa conclusão de raciocínio pode ser uma reflexão, então, acerca do tema abordado, uma constatação com base no que foi apresentado, ou a intervenção, gente, que é aquilo que o Enem pede, né, vai ser um conjunto de descrições de ações possíveis para mexer naquela problemática que você discutiu ao longo do texto. Nossa, prof, quanta coisa, né? Para tratar aí num texto de até 30 linhas. Verdade. E a gente vai aprendendo, pessoal, à medida que exercita, a lapidar o tratamento, a fazer com cuidado, a não fazer um texto ansioso, tá? Isso é por partes que a gente vai fazendo. E mais ainda, né, pessoal? Tomar um cuidado especial com a linguagem. Fazer boas escolhas de vocabulário, não tentar ser muito rebuscado. Atenção, gente. Vocabulário preciso, específico, cirúrgico é uma coisa, né? Vocabulário rebuscado, querendo escrever que nem se escrevia no século XIX, é outra coisa e não funciona, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber a diferença de vocabulário bem escolhido, diversificado e preciso, certo? Aquele que é assim, cirúrgico, é exatamente a palavra que deveria ser escolhida, tá? E um vocabulário que diz assim, escrevi um texto cheio de problemas, de ortografia, sintaxe, o que quer que seja, e de repente joguei um destarte lá para concluir. Vira um Frankenstein o texto, tá, gente? Então, escolher linguagem adequada é muito importante. Onde é que a gente sabe disso? Ei, acabei de mostrar aqui onde que a gente escolhe isso, a gente conhece isso. Editorial e artigo de opinião, eles têm que ser nossos textos de cabeceira nesse ano, pessoal. Tem que ler muito editorial e artigo de opinião, porque eles vão nos ajudando a compor o nosso estilo de escrita. Belezinha, muito bem, gente. Agora, também vamos falar da importância da ligação entre os elementos dentro de uma dissertação argumentativa, dentro dos textos publicados como artigo de opinião e como editoriais, tá? Bem,
Então tá, vamos lá. Eu vou a um exemplo, gente, tratado aqui, ó, como artigo de opinião, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, logo no dia seguinte ao discurso, ao último discurso do então presidente Barack Obama dos Estados Unidos, o último discurso oficial dele como presidente, né, dos 8 anos que ele foi presidente nos Estados Unidos. Esse discurso, gente, foi feito na terça-feira, 10 de janeiro, esse texto aqui publicado já no dia seguinte, na quarta-feira, 11. E vejam, nós vamos conversar um pouquinho sobre justamente as marcações de tempo verbal, a escolha de substantivos e adjetivos, a marca do uso de primeira pessoa, se aparece aí, né? Quando a gente tem um artigo de opinião sobre o tema. Vê lá? Olha só. O título do texto, gente. O que Obama e Michelle nos ensinam sobre o amor? Bom, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês, gente, antes de irmos ao conteúdo propriamente? Ó, queria conversar um pouco sobre essa história de tempo verbal no texto dissertativo argumentativo. Gente, o mais preciso, o mais inteligente a se fazer é usar o presente do indicativo, tá? Por quê? Porque o presente do indicativo, ele demonstra alguma coisa do tipo, quando a gente vai ver nos manuais de redação, né? Diz assim, é o tempo sem tempo. Como assim? É um tempo sem marca temporal, gente, sem marca de que já terminou, vai começar. Não, é um tempo num contínuo. Ele nos coloca dentro da situação e ele nos mantém nela, como autores e como leitores. Isso é bem legal porque a gente vai percebendo, olha, quando se trata de afirmar alguma coisa, usar o tempo presente nas dissertações é bem convincente e coloca o leitor dentro da discussão, né? Então, legal também. Os tipos de substantivos também, essa ideia da precisão vocabular e tudo mais, tá? Então, olha só, aqui ela já começa o texto com o que Obama e Michelle nos ensinam, ó. Coloca o leitor dentro da discussão porque usa o tempo presente. Diz, bom, esse discurso já foi, a presidência do Obama já foi, a Michelle Obama não é mais primeira-dama, mas ela continua usando o tempo presente. Estão vendo? Esse tempo é envolvente, gente. Vamos perceber isso no texto, tá? Daí diz assim, ó. A parte do discurso de despedida de Barack Obama que mais me emocionou foi quando ele disse que Michelle, em 25 anos de união, tem sido não apenas sua mulher e mãe de seus filhos, mas sua melhor amiga. Olha só, eu deixei destacado em vermelho esse parágrafo inicial, gente, porque ele é o ponto de partida para a escrita do texto. Ele é um relato, tá? Então, olha só, ele é um relato de situação, de fato, né? E esse relato, gente, ele trabalha aí com justamente a visão do autor do texto sobre um fato já acontecido. E ele vem marcado no passado, por isso que eu deixei em vermelho. Você viu aí, ó? Emocionou, né? Ele disse. Então, ela está relatando algo que já aconteceu, que está marcado no passado. Agora, quando ela vai fazer a especificação, a transposição para o ponto de vista dela, a partir desse fato, a partir do relato de situação, que pode ser uma estratégia importante para começar um texto, gente, ela usa o presente. Tá vendo aqui, ó? Não é pouco. Se tem algo sobre o amor que as pessoas ainda não entenderam, e eu demorei um bocado para alcançar esta pequena e formidável evolução, é que dificilmente você terá um relacionamento verdadeiro, saudável e duradouro se a pessoa com quem dorme todos os dias não for a primeira da lista para tudo em sua vida. Então, vejam, a afirmação está contida, ou a afirmação de tese dela, está contida na ideia aqui, ó, do final do relato inicial, né? Então, na ideia de que, ó, diz, mas sua melhor amiga. Diz, puxa, então é necessário que seja assim. É esse o ponto de vista defendido pelo texto, né? Então, ó, não é pouco. Se tem algo sobre o amor que incomoda, resumindo tudo que ela disse aqui, ó, que incomoda ainda as relações, é o quê? É que a pessoa com quem você está tem que ser a primeira da lista para tudo na sua vida.
Uma amizade sólida resiste ao presente, gente, a praticamente tudo. Por isso elas sobrevivem ao tempo, ao desgaste, à rotina e, sobretudo, às pessoas. A gente nem imagina que os relacionamentos podem ser assim. Então, ó, podem ser. Com tanta intimidade, afinidade e principalmente transparência. Quero falar um pouquinho, gente, usar esse parágrafo que a gente acabou de ler para falar um pouquinho dos substantivos, né? Estão percebendo, gente, a precisão e o cuidado que a pessoa está tendo ao escolher os substantivos para formar aí uma relação semântica, uma relação de significado entre eles? Olha só, amizade, aí depois o que a gente tem? Tempo, desgaste, rotina, pessoas, todos os elementos que poderiam compor um campo semântico aí de carcomer as relações. E ela diz, olha, se tem a amizade pesando do outro lado, tudo isso se torna mais leve. Olha que interessante, né? E que escolha vocabular bem feita, gente. Isso é muito bacana, muito importante que a gente aprenda também, tá? Vai lá, segue comigo. Passamos parte da vida rezando o mantra da individualidade, sem perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode continuar sendo quem é, com suas manias, preferências, ideais, suas roupas de gosto duvidoso e seu gosto musical datado, sem entrar numa história com um pequeno muro levantado para evitar justamente o que os relacionamentos precisam, que é a intimidade sem limites. Então vejam, aqui é um artigo de opinião, vejam que há a primeira pessoa, né, bem forte aqui, ó. Eu demorei, olha só, né? E tem uma assinatura ao final do texto, tá, gente? Olha lá, é Marilis Pereira Jorge, é uma jornalista que escreveu esse texto. E é um excerto que está aí, tem mais coisa que ela escreveu lá no original, caso vocês queiram consultar. Aí na sequência, pessoal, eu coloquei o editorial aqui da Folha também, por esses dias do discurso presidencial do Obama e também de um discurso ainda como presidente eleito e não empossado. Isso é antes de 20 de janeiro, então o Trump ainda não estava empossado. E eu vou dizer para vocês como é que eu marquei e por que eu marquei com essas cores, essas palavras que estão aí. Olha só, tudo que está em vermelho, gente, são maneiras de substituir o nome do Trump, né? É uma maneira de fazer, de estabelecer coesão e progressão e continuidade sintática do texto, sem o texto ficar chato e repetitivo, né? Isso a gente precisa desenvolver. Quer dizer, eu uso um nome ou um substantivo forte no começo do texto, eu tenho que desenvolver e deixar que apareçam os mecanismos para ir substituindo esse nome, para não ficar parecendo que eu estou, né, dizendo o tempo todo, ô Trump isso, ô Trump aquilo. Trazer mecanismos de substituição. E o que está em verdinho, gente, são os pronomes aí para mostrar para vocês justamente como o uso dos pronomes faz uma diferença assim, ó, abissal, sistemática, muito importante para a gente saber a relação, o amarradinho aí que o texto tem que estar para ter as relações estabelecidas, tá? Vamos ler juntos, então? Vejam lá comigo, ó. Trump sem freios é o título desse editorial. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra-se perigosamente parecido com sua própria versão de candidato. Há uma semana de sua posse, o republicano insiste num comportamento incompatível com o posto de homem mais poderoso do mundo. Vejam que o ponto aqui dos verbos, gente, no presente também prevalece, tá? Que é a ideia da dissertação argumentativa, tanto do artigo quanto do editorial, verbos no presente. O emprego de linguagem vulgar ou a perda de tempo nas redes sociais para maldizer a atriz Meryl Streep são, a esta altura, episódios menores, embora digam muito sobre sua personalidade imatura e o destempero de suas reações. Mais relevantes são o desprezo pela imprensa e pelas formalidades associadas ao cargo, ou o desinteresse por relatórios diplomáticos e do serviço secreto. Atitudes que reafirmam o quanto Trump pretende manter-se distante de mecanismos de controle e de inteligência típicos de toda a democracia. Em entrevista coletiva, na quarta-feira, 11 de janeiro, a primeira depois de 160 dias, o republicano respondeu a poucas perguntas,
mostrou-se muito contrariado com as críticas e saiu abruptamente, deixando o palanque para sua advogada. Antes de se evadir, confirmou que não vai se desfazer de suas propriedades nem vai criar um trust fechado, modelo em que o proprietário das empresas não tem acesso aos próprios negócios. Como era previsível, Trump negou veementemente a veracidade de um relatório publicado pelo site BuzzFeed, segundo o qual o serviço secreto da Rússia teria imagens e informações comprometedoras do republicano. Supõe-se que tais dados, se existentes, poderiam ser usados para chantagear a futura administração dos Estados Unidos. O problema, naturalmente, não está em refutar o conteúdo de um dossiê cuja autenticidade ninguém confirma. Ocorre que Trump, ao fazê-lo, deixou-se levar pela inconsequência de suas palavras. É uma desgraça que agências de inteligência permitam que informações falsas vazem, afirmou, sem provas de que tenha havido esse tipo de vazamento. É algo que seria feito na Alemanha nazista. Para completar o despropósito, o republicano se recusou a ouvir a pergunta de um repórter da CNN, vociferando: "Seu canal é terrível." Na noite de terça, 10, a emissora americana noticiou que Trump e Barack Obama teriam sido informados na semana passada da existência de um dossiê sobre o presidente eleito e o governo da Rússia. Gafes, desatinos e escândalos acompanham o percurso do candidato Donald Trump. E o eleitorado americano a tudo perdoou. Agora, para desassossego do mundo inteiro, o republicano parece sentir-se à vontade para governar como se estivesse em campanha, sem freios nem contrapesos. Vejam que a escolha, gente, vocabular aqui é muito propositada, né? É muito bem feita justamente para fazer fechar aqui, ó, a ideia do título. Dizer Trump sem freios, por quê? Ó, eu estou colocando aqui as características como freios e contrapesos para trazer aqui o fechamento com o título. Por que esse título como proposição aí de relação com o texto? E mais ainda, coloquei aqui, gente, ó, poderia ter chamado, e vocês podem fazer isso com o restante do texto depois, façam mesmo, tá? Eu poderia ter feito outros núcleos de campo semântico, mas veja, eu peguei um aqui só para a gente observar. Gafes, desatinos e escândalos. O que acontece, gente? São todas palavras relacionadas a um mesmo campo semântico, ou seja, a uma mesma redondeza de significados que vão caracterizando aí o tipo de discurso feito pelo agora presidente eleito e empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Então, percebam que isso é possível, né? Que isso se faz no texto dissertativo argumentativo. E percebam que assim, eu marquei de vermelhinho, gente, só as retomadas do Trump para ficar claro assim, né? O que se estava fazendo, mas há uma série de outras retomadas, sem ser por pronomes, são por substituição, por outros substantivos, enfim, que podem ser marcadas por vocês, tá? Por exemplo, retomada do verbo aqui, né? Olha só, ele, por exemplo, aqui, olha, deixando o palanque abruptamente para sua advogada. Daí diz assim na sequência, ó, antes de se evadir, veja, essa forma abrupta dele deixar o palanque está sendo tratada aqui na sequência como uma evasão. Olha só, gente, evasão e saída são sinônimos? De maneira geral, podem ser, mas são maneiras de sair completamente diferentes. Por que é que quando se trata de pessoas que não concluem os estudos, por exemplo, a gente não diz saída escolar, a gente diz o quê? Evasão escolar. Então, o termo evasão tem essa conotação, gente, pesada, negativa, quer dizer, foi embora antes de terminar, né? É como se a pessoa cortasse pela metade o que está fazendo e saísse. Então, tomar esse cuidado com as escolhas vocabulares e com o peso semântico, com a característica de significado que elas detêm. Meu pedido, minha orientação agora no final desse nosso 11º encontro. Seja um leitor cuidadoso e apetitoso de notícias, de editoriais e de artigos de opinião. Editoriais e artigos de opinião, eles são análises mais refinadas, gente, de uma série de fatos e nos dão repertório. Então, tarefa para você, olha só, a partir desta nossa aula,
Se você ainda não estava lendo artigos de opinião e editoriais, a partir de agora eu quero ver você cuidando de fazer isso. Quantos por semana, prof? Quantos você quiser, mas pelo menos 2, ok? Pelo menos 2 artigos de opinião e 2 editoriais. Mas se ler 100, tá ótimo também. Um abração, gente. Já já nos vemos na nossa aula de número 12.